Boa noite a todo mundo aí. E mais uma semana se finda, graças a Deus, e vamos estudar um pouquinho a Bíblia aí. Eu vou começar com esse texto de Marcos, capítulo 6, do 7 ao 12. Eu vou colocar na tela hoje, e eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo ler junto comigo, porque é importante que vocês consigam ler. Se você estiver conseguindo ler aí, me dá um toque aí para a gente ler junto, tá bom? Eu não vou aparecer no vídeo, eu quero que vocês vejam o que eu estou lendo aqui, tá bom? Se tiver todo mundo vendo aí, tá, beleza. Bom, para quem não me conhece, e acho que quase todo mundo aqui me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu, eu não pertenço a nenhuma denominação, a nenhuma placa de igreja. Na realidade, eu também não sou contra aqueles que pertencem, mas eu acho que o chamado do grande mestre, do Messias, não foi o chamado de estar dentro de igreja, mas nada contra quem frequenta o evangelho, eu acho que deveria ser pregado de outra forma. Em Marcos capítulo 6, do 7 ao 12, está escrito assim: chamou a si os 12 discípulos e começou a enviá-los dois a dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas, que são sandálias, e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes: na casa que vocês entrarem, ficai nela até você partir dela. E tanto quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. A mensagem central do Evangelho do Salvador, do nosso Salvador, o Messias, ela é dura. Ele pediu que seus discípulos não levassem nada, né? Nada, nem dinheiro, nada. Né? E que se eles entrassem numa casa e fosse bem recebido, eles iam deixar tudo aquilo que eles aprenderam. Mas se eles entrassem nas casas e não fossem recebido, era para ele sacudir o pó que estiver debaixo dos pés dele e ir embora. Porque a mensagem deve ser pregada, a mensagem deve ser divulgada, a mensagem deve ser propagada, a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque nós estamos num grande conflito do bem contra o mal e vai ter um juízo. No final de tudo, haverá um juízo. Ok? E essa foi a mensagem do Messias para os discípulos, para que eles saíssem e pregassem para que as pessoas se arrependessem. Mensagem simples e direta. Não essa confusão de igreja que tem hoje aí, ok? O próximo slide, vou ver se eu consigo mudar aqui. O próximo slide está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal do Salvador, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A mensagem é simples e direta. Haverá
um tribunal. Um tribunal é composto do quê? De juiz, de advogado e de réu. Ok? E nós seremos julgados por aquilo que cometemos de bem e de mal. O apóstolo Paulo fala isso, ok? O outro versículo, eu fiz uma pergunta nesse outro slide aí. A minha pergunta é o seguinte: qual será a base do nosso julgamento? Se existe um julgamento, existirá uma base. Eu vou ser julgado em cima do quê? Ok? Qual será a regra do julgamento? Tiago, capítulo 2, do verso 10 ao 12, fala assim, ó. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas é homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. O nosso julgamento, amigos, vai ser em cima de uma lei. E que lei é essa? Ele já deu uma dica aqui, Tiago fala assim, que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, será culpado de todos. E ele cita essa lei. Dentro dessa lei, ele citou 2 mandamentos, não adulterar e não matar, ok? Então sabemos que vai ter um juízo e nós seremos julgados com essa lei da liberdade. Por que ele chama a lei da liberdade? Presta atenção. A lei de Deus, ela não me salva, porque eu já estou salvo pela morte do Messias na cruz. Já estou salvo. A lei de Deus, ela tem o poder de me condenar. Se eu estou num trânsito, existe uma placa para andar 80 km por hora, e eu ando a 200 km por hora, eu vou poder andar. Mas eu vou pagar um preço, eu vou ser o transgressor da lei. Se está 80 eu ando a 200, eu vou tomar uma multa. A lei de Deus é assim. Eu preciso guardar a lei, eu vou guardar a lei porque eu tenho que ser salvo. Não, não é assim que funciona. Na realidade, o Messias discutiu muito, muito com os fariseus e com os escribas, porque eles não entendiam o que é a lei de Deus. A lei de Deus, ela deve ser para mim algo que me deixe leve, não pesado. Ela não pode me dar um peso nas costas. Ela tem que ser uma coisa leve. Primeiro, você aprende a andar do lado do Messias. Depois, gradativamente, você vai fazer o que ele fez. Tá? Você vai guardar essa lei gradativamente. Então, sabemos que existe um julgamento, sabemos que existe uma lei e que nós seremos julgados por essa lei. Ok? Nós podemos confiar na Bíblia. Eu sempre, algumas pessoas me questionam a respeito disso. E eu falo para elas assim que a Bíblia, ela contém a verdade, contém a verdade. O cerne da mensagem, o centro da mensagem, ela não foi perdida, mas ela foi escrita em hebraico, aramaico e depois foi traduzida. A Bíblia teve uma época da Inquisição que nós nem tínhamos a Bíblia, só o clero tinha a Bíblia. E essa Bíblia ficou cativa há muito tempo, depois veio parar em nossas mãos. Então a Bíblia contém a verdade, mas eu tenho que ficar esperto com muita coisa que está escrito ali dentro, porque a Bíblia não se contradiz, ok? Eu sempre falo que a única coisa na Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus foram os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 31, verso 18, está escrito assim, ó. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai,
as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, pelo dedo do Todo-Poderoso. Então, as tábuas de pedras que contêm a lei da liberdade foram escritas pelo dedo de Deus. Ah, então, Eduardo, essa lei só existiu com Moisés? Não. Não. A lei já existia na fundação do mundo. Eu vou mostrar para vocês depois. Quando o Eterno novamente deu essas tábuas a Moisés, foi na época em que o povo do Eterno ficou cativo durante muito tempo no Egito. Aí o Todo-Poderoso livrou esse povo do Egito e escreveu nas tábuas de pedra os 10 mandamentos da lei do Eterno. Ok? Então, eles foram escritos pelo dedo de Deus. Tá bom? Vamos agora. Essas tábuas de pedra. Só um minutinho, pessoal. Nessas tábuas de pedra que estão aí, existiam 2 tábuas. A primeira tábua tem 4 mandamentos referente ao Criador. E a segunda tábua tem 6 mandamentos referente ao meu próximo, ok? Tá aí, ó, o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º, ok? Nós vamos agora detalhar esses mandamentos, vamos esmiuçar cada um deles, tá bom? Presta atenção numa coisa. Daniel, capítulo 7, no verso 25. Daniel foi um profeta do Eterno e o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. E Daniel era um servo fiel do Criador. Um servo fiel do Criador. E Daniel, ele teve um sonho muito profundo, aonde em Daniel, capítulo 7, verso 25, ia aparecer um poder na terra, está escrito aí, ó, que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel era um profeta e Deus deu uma revelação para ele. Falou, Daniel, na realidade Daniel teve um sonho, um dia a gente vai estudar esse sonho detalhado, tá bom? Na realidade Daniel teve um sonho, ele sonhou com 4 animais terríveis. Mas ele se espantou muito com um 4º animal. E esse 4º animal era um poder que surgiu na terra. Esse poder que surgiu na terra, ele ia falar contra o Altíssimo, quem é o Altíssimo? O nosso Criador, e destruir os santos do Altíssimo. Ia falar contra Deus, ia destruir os santos de Deus, ia cuidar em mudar os tempos e a lei, ok? Isso é uma profecia. Quem são os santos do Altíssimo? A Bíblia, ela mesma se interpreta. Tá? Lembra nesse texto que eu falei anteriormente, que ia falar contra os santos do Altíssimo? Quem são os santos do Altíssimo? Apocalipse 14, 12 fala assim, aqui está a paciência dos santos. Dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos do Altíssimo e têm a fé no Messias, do nosso Salvador. Ok? Então ia surgir alguém que ia falar contra Deus, ia destruir os santos de Deus. Quem são os santos de Deus? Os que guardam os mandamentos e têm a fé no Messias,
no Salvador, ok? E iria mudar os tempos e a lei. Eu estou dando essa prévia para vocês entenderem o quanto os mandamentos são importantes também, tá? Primeiro mandamento da lei de Deus, depois você pode conferir na tua Bíblia, você pode rever depois também essa gravação. O primeiro mandamento de Deus está ali em Êxodo capítulo 20, verso 3, ok? Qualquer Bíblia tem esse mandamento. Não tem diferença de Bíblia, tá bom? Tem algumas pessoas que falam para mim, isso é Bíblia evangélica, é Bíblia crente? Não. Qualquer Bíblia vai ter esse mandamento aí. Está em Êxodo capítulo 20, verso 3. Esse mandamento, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, ok? Este é o primeiro mandamento de Deus. Eu falei na semana passada que a gente tem que saber oferecer o culto a Deus. Eu falei da história de Caim e de Abel, né? Às vezes a gente pensa que a gente está adorando ao Deus verdadeiro, mas nós não estamos adorando. E Deus hoje quer revelar para nós quem é esse Deus que nós adoramos, que a Bíblia revela, ok? 1 Timóteo 1,17, o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, o grande Criador, ele tem dois atributos que ninguém tem, nem o Messias tem, nem o próprio Jesus tem. Deus, quando ele fala não terás outros deuses diante de mim, Deus é único, não existe outro Deus além dele. Ok? Em 1 Timóteo 1,17, ele fala assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. O primeiro ponto que eu quero deixar frisado para vocês aqui: não existe outro Deus além do Pai do Messias. Ponto final. Você deve prestar atenção. Ok? Vocês devem prestar atenção nisso. Tá? Vamos para o segundo mandamento. O segundo mandamento da lei de Deus está em Êxodo capítulo 20, do 4 ao 6. Ele fala assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade ou maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento da lei de Deus é: não farás para ti imagem de escultura. Irmãos, eu tenho muitos amigos católicos, inclusive a minha mãe é católica. Às vezes eu falo para a mãe, eu já mostrei os mandamentos para minha mãe, mas eu não estou aqui para convencer ninguém. Você lembra da primeira ordem do mestre, do Messias? Você vai, entra na casa e prega. Se eles aceitarem, tudo bem. Se eles não aceitarem, bate o pó debaixo da tua sandália e vai embora. Não fica perdendo tempo. Porque, olha, o que Sodoma e Gomorra sofreram, eles vão sofrer muito mais. Então, é lógico que eu gostaria que todo mundo entendesse que a lei de Deus é santa e sagrada. É simples o mandamento. O mandamento é: não farás para ti mais escultura. Ah, mas eu tenho esse santo está aí, mas eu não adoro ele. Não, mas não interessa. O primeiro verbo usado pelo Criador é não fazer. Não farás. Quem fez já está errado. E se está dentro da tua casa, está errado também. Ah, mas a mensagem, nossa, mas a gente tem que ir mais devagar. Não, não tem que ir devagar.
É ordem do Criador. Não farás para ti mais escultura. Então, não adianta vir com aquela história assim, mas eu não adoro aquilo ali, tá ali porque tá ali. Não, 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 não. O primeiro verbo é para não fazer e ponto final. Não tem dúvida. Não é para ter. Simples e objetivo. E ele fala no final aqui, no final o Eterno fala, o Todo-Poderoso fala, olha, não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu visito a maldade dos pais nos filhos. Olha, e você que ensina o teu filho também a crer nisso, presta atenção que o juízo vai vir. Está escrito aí, ó, que Deus faz, ele é Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, ensina o teu filho desde pequeno no caminho que tem que andar. E faço misericórdia de milhares dos que amam e os que guardam os meus mandamentos. Ponto final, mandamento resolvido. Resolvido, ok? Não farás para ti, não é para ter, ponto. Tá? Vamos agora para Isaías 45:18. Isaías 45, do 18 ao 20, fala assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou, olha o que ele fala. Eu vou ler de novo. Eu sou o Senhor e não há outro. Ok? Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me-ei em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Essa frase que está em vermelho é para todos esses que conduzem as suas imagens em procissão. Olha o que está escrito em vermelho. Nada sabem os que conduzem em procissões as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Irmão, é a Bíblia. É o mandamento do Eterno. Ok? Vamos partir para outro slide. Terceiro mandamento do Criador do universo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Essa questão do nome do Criador é muito importante. Eu não vou entrar hoje nesse âmbito, que a mensagem é muito comprida. Mas quando o mandamento fala não tomar o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, é assim, é simples. Além do nome dele, tem outra coisa muito séria. Quando você fala que você é um seguidor do Messias, do Filho do Criador, e que o teu Deus é o Deus dos mandamentos, e que você leva esse nome, isso é muito sério. Todas as suas atitudes, todos os lugares que você frequenta, todo mundo te olhando, as pessoas olham para você e falam assim, ali vai o Filho de Deus ou não? Então, quando fala de tomar o nome de Deus em vão, é sério. Não adianta eu ficar pregando a mentira e querer levar o nome de Deus, não adianta. Isso é muito sério. Tem um outro versículo aqui que fala assim, Números, capítulo 6, do 24 ao 27. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. É a bênção do Eterno sobre cada um de nós. É a bênção. O Senhor nos guarda, o Senhor resplandece o rosto dele sobre nós, o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor levanta o rosto dele e nos dá paz. Mas nós vamos, sabe o quê? Ele vai colocar sobre nós o nome dele e nós vamos carregar esse nome. Então, é sério, tem que prestar atenção. O quarto mandamento. Esse mandamento, o quarto mandamento, nossa, esse é um mandamento, acho que tem mais palavras, mais escrita. O quarto mandamento fala assim: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Aí o Criador fala assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansou. Presta atenção agora no final. Portanto, o Criador, o Todo-Poderoso do Universo, ele abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, o mandamento, o quarto mandamento fala da guarda do sábado, do dia do descanso. Tem dois adjetivos aí que Deus colocou nesse mandamento. Ele deu toda essa ordem, depois no final ele abençoou e ele santificou o dia de sábado. Agora eu quero puxar a tua memória para aquele verso que eu li em Daniel capítulo 7, verso 25. O inimigo de Deus iria falar contra o Altíssimo. O inimigo de Deus iria destruir os santos do Altíssimo. E o inimigo de Deus iria mudar o tempo e a lei. Agora eu vou te perguntar. Eu sei que você não precisa responder, mas é só você pensar. Qual dia da semana que quase a maioria do comércio fecha? É sábado ou domingo? Domingo. Domingo. Pode até ter alguém que abra no domingo, mas a maioria das pessoas fecham no domingo. Lembra de Daniel 7:25. Eu quero que fique gravado na sua mente. Tem um poder que ia surgir aqui na Terra, um poder religioso muito forte, que iria falar contra Deus. Queria destruir os santos de Deus. Quem são os santos? Eu li lá em Apocalipse 14:12. Depois você revê os slides. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Messias. E ele iria mudar o tempo e a lei. Bom, a lei ele já mudou. Depois a gente vai ver um pouco mais para frente. Ninguém quer guardar o sábado. É muito pouca gente. Ou o judeu ou um pouco dos adventistas entende esses mandamentos. Mas a maioria dos evangélicos são guardadores do domingo. Eles esqueceram esse mandamento. Primeiro mandamento, não terás Deus diante de mim. Segundo, não farás imagem de escultura. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado. Esses 3 primeiros, todos os evangélicos guardam. Não ter outro Deus diante de mim,
Mais ou menos, tá bom? A imagem de escultura e tomar o nome de Deus. Quando chega o sábado, eles falam que mudou para o domingo. Presta atenção. Se você achar um texto na Bíblia da mudança do sábado para o domingo, você pode trazer a Bíblia para mim que eu vou comer ela literalmente, todinha ela, eu como ela todinha. Deus abençoou e santificou. Presta atenção em Daniel 7:25. Tem um poder muito grande religioso na face da terra que iria falar contra Deus. O que é falar contra Deus? Mudar aquilo que Deus colocou. Ia querer destruir aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé no Messias. E ele ia mudar o tempo e a lei. Ok? Eu quero mostrar um outro mandamento para você. Falando ainda do mandamento do sábado, o mandamento do sábado, ele é o único mandamento dos 10 mandamentos, ele é o único mandamento que mostra o Deus Criador. Se você tirar o sábado da lei de Deus, você pega e tira o Deus Criador, o único mandamento que mostra o Deus Criador. Eu vou voltar no slide lá, ó. Vou ler de novo o mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Todo-Poderoso os céus e a terra. Aqui mostra o Deus Criador, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia ele descansou. E ele abençoou e santificou o dia de sábado. Então, o 4º mandamento, quando eu tiro ele da lei de Deus, eu aniquilo Deus Criador. Em Gênesis, do capítulo 2, do 1 ao 3, fala assim, ó. A lei de Deus já existia. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. É o primeiro livro da Bíblia. Ah, é que a lei foi dada para Moisés, para o judeu. Não, a lei não foi dada para Moisés, para o judeu. A lei foi dada no Éden, para Adão e para Eva. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 2, do 1 ao 3, está escrito assim, acompanha comigo, ó. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Presta atenção no que está escrito em Gênesis. Deus abençoou o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vocês entenderam a importância do 4º mandamento? Já lá no Éden já existia os mandamentos, ok? E quando você aniquila esse mandamento, você aniquila o Deus Criador, tá bom? Outra coisa que eu queria explicar para vocês é sobre por que as pessoas guardam o mandamento, guardam o dia, quando o sol se põe, o sol nasce de manhã e o sol vai embora à tarde. Quando o sol vai embora, acaba o dia. Por que algumas pessoas agem dessa maneira? Deixa eu falar um negocinho para vocês. A palavra, ela tem muito poder. Toda palavra tem poder. Tudo que sai da minha boca tem poder. Ok? Então, presta atenção. Quando a tua mãe fala para você, filho, vai buscar meia dúzia de ovos na quitanda. Bom, se a minha mãe mandou buscar meia dúzia de ovos na quitanda, é porque virá 6 ovos, não é verdade? Vão vir 6 ovos. Por que se comemora a virada do ano à meia-noite? Presta atenção no poder da palavra. Por que se comemora a virada do ano à meia-noite? A palavra tem poder.
A palavra tem força. Ah, vamos comemorar a hora da virada do ano. Que horas? À meia-noite. Irmãos, se a tua mãe mandou você ir na quitanda buscar meia dúzia de ovos, é sinal que virão 6 ovos, ok? Uma dúzia são 12 ovos. Presta atenção. Se a virada do ano é à meia-noite, quantas horas já se passaram de quando começou a noite? 6 horas. A Bíblia fala sobre isso. A virada do ano não é meia-noite coisa nenhuma. Nós gostamos de ser enganado. O primeiro dia da semana, a pessoa fala que é segunda-feira. Mas olha a força da palavra. O primeiro dia da semana se chama segunda. Presta atenção nas palavras. Põe a sua mente para raciocinar. A Bíblia fala assim, ó, Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 8, eu vou ler para vocês, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus criador. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, pela sua palavra, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. Presta atenção nisso agora, ó. E foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. Foi tarde e manhã e mais um dia. O eterno Criador quer explicar para a gente que deu tarde e deu manhã e mais um dia. O dia começa às 6 horas da manhã, quando o sol vem. E o dia acaba às 6 horas da tarde, quando o sol vai embora. A Bíblia é clara. E deu tarde e manhã e mais um dia. Esse negócio de meia-noite está errado, mas o inimigo de Deus, o demônio, ele inventou isso para enganar você. Para que você não consiga guardar o sábado da maneira correta. Quando o sol vem de manhã, começa o dia. Quando o sol vem de tarde, acaba o dia. Ok? Acaba. São 12 horas de dia e 12 horas de noite. Por isso que nós, quando guardamos o sábado, guardamos de pôr do sol ao pôr do sol, porque está na Bíblia. Lembra de Daniel 7:25. Vai surgir um poder sobre a terra que vai mudar o tempo e a lei. O tempo ele já mudou. Ele consegue te enganar. Ele consegue te enganar quando fala assim, a virada do ano é a meia-noite. Que meia-noite? Meia-noite já se passaram 6 horas. O poder da palavra fala, meia-noite. Ah, meia-noite é 0 hora. Meia-noite não é 0 hora coisa nenhuma. Meia-noite não é 0 hora coisa nenhuma. Já se passaram meia-noite. Começa às 18 horas. Até chegar de manhã às 6 horas da manhã. E a Bíblia é clara. E está escrito aí, ó. Vou continuar. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão de céus. E foi a tarde e a manhã e o segundo dia. É assim que se guarda o dia. Esse calendário de dia e hora que a gente segue é romano, ok? Roma. É por isso que a gente guarda o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Lembra de Daniel 7:25. Existe um poder na terra que iria mudar o tempo e a lei, ok? Vamos para o próximo slide. Significado do sábado. Substantivo masculino, dia anterior ao domingo, último dia da semana, dia de descanso entre os judeus e certas religiões, dia em que se guarda para o descanso. A palavra sábado deriva do latim sabbatum, que por sua vez deriva do Shabat hebraico.
transliterado, que designa o dia de descanso entre os judeus e alguns grupos de cristãos, principalmente os adventistas. Significado da palavra sábado é Shabat, que quer dizer descanso. Ok? Significado da palavra domingo, que as pessoas trocam o sábado pelo domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, sendo posterior ao sábado e anterior à segunda-feira. Dia consagrado ao descanso. Presta atenção na palavra, meus amigos. Roma, o poder que surgiu sobre a terra. Vaticano, a lei de Deus mudada. Já já eu vou te mostrar. Presta atenção. Dia consagrado ao descanso, à oração e ao louvor. Na religião católica e outras religiões. Outras é todas as igrejas evangélicas. Povos pagãos antigos reverenciavam seus deuses, dedicando esses dias ao astro sol. Quem souber um pouquinho de inglês vai saber que domingo é Sunday, e Sunday quer dizer dia do sol, dia de adoração ao astro sol. O que marca a denominação desse dia em inglês, Sunday. Ok? Então presta atenção, lembra de Daniel 7,25. O inimigo quer te enganar. O Filho de Deus guardava o sábado. O nosso Salvador, o Messias, o Salvador da humanidade, o Filho do Eterno. Em Lucas 4,16 está escrito assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Era costume do Messias, do nosso Salvador, do Filho do Eterno, guardar o sábado. Era costume dele, porque ele veio guardar a lei do Pai, porque ele é filho do Altíssimo, porque ele deixou toda a sua divindade e se fez humano para mostrar para o inimigo que é capaz de cumprir a lei de Deus. Ok? Então, o Messias guardava o sábado. A mãe de Jesus guardava o sábado. A mãe de Jesus guardava o sábado. Vamos ver em Lucas 23, 54 ao 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia, seguindo, viram um túmulo. E como o corpo fora depositado, então se retiraram para prepararem aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram conforme o mandamento. Uma vez perguntaram para mim: Eduardo, o que você acha de Maria? Maria é uma santa mulher. Porque santo, eu já mostrei para vocês no começo da palestra, o poder que está sobre a terra, um poder contra Deus, um poder satânico, iria falar contra o Altíssimo, iria destruir os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Messias. Maria, uma santa. Maria guardava o sábado como guardava toda a lei. Se adoram ela como um Deus e colocam ela no lugar de Deus, é problema de quem faz isso. Mas que ela é uma santa como eu sou um santo, e como todos os guardadores da lei de Deus são santos, porque a Bíblia fala, quem é o santo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ok? Aqui embaixo, ó, Marcos 15, 40, estava ali também algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, irmãos de Jesus. Eram os dois irmãos de Jesus que Maria teve filho após ter tido Jesus. Então, na realidade, o Messias morreu numa sexta-feira, na hora nona, que deveria ser às 3 horas da tarde, e faltavam 3 horas para o sábado. Então, Maria não foi ver o corpo no sábado, e foi no domingo. Quando ele foi no domingo, ele já havia ressuscitado. Então, Maria também guardava o sábado. Os discípulos de Jesus, depois da morte dele, guardavam o sábado? Está aqui em Atos, capítulo 13, 42 a 44. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhe falassem as mesmas palavras. Despedida a sinagoga, a igreja, muitos dos judeus e novos convertidos seguiram a Paulo e Barnabé.
E no sábado seguinte veio quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Era costume deles irem a pequenos grupos ao sábado. Atos 16, 13. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto de um rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando, nos falamos às mulheres que estavam ali, e Jesus guardava o sábado ou não. Quer dizer, aqui está mostrando que os discípulos também guardaram o sábado depois da morte do Messias. Marcos 2, 27. Esse texto é muito usado, muito usado. Alguns falam assim, mas o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Mas isso está exaltando o sábado. Isso exalta o sábado. Eu vou ensinar para vocês por que exalta. Olha, aqui fala assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A Bíblia, aqui está escrito assim, eu coloquei algumas coisas para vocês pensarem. A Bíblia foi feita por causa do homem, e não o homem por causa da Bíblia. A Santa Ceia ela foi feita por causa do homem, e não o homem por causa da Santa Ceia. A oração foi feita por causa do homem, e não o homem por causa da oração. A salvação foi feita por causa do homem, e não o homem por causa da salvação. Então, a Bíblia perdeu o valor e está cancelada? A Santa Ceia foi abolida? A oração caducou? A salvação é utopia? Não e não. O sábado tem que ser guardado, assim como você lê a Bíblia. Toma a Santa Ceia e ora. A mulher também foi feita por causa do homem. Ok? Deus sempre está certo e não tem discussão. Então, quando fala assim, mas o sábado foi feito por causa do homem, lógico que foi. A Bíblia foi feita por causa do homem. A salvação veio por causa do homem. Ok? Vamos em frente. Temos aí o quinto mandamento. O quinto mandamento fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Esse é o quinto mandamento que está em Êxodo, capítulo 20, verso 12. O sexto mandamento é não matarás, ok? Está em Êxodo, capítulo 20, verso 13. O sétimo mandamento é não adulterarás, está em Êxodo, capítulo 20, verso 14. O oitavo mandamento é não furtarás, está em Êxodo, capítulo 20, verso 15. O nono mandamento é não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ok? Está em Êxodo, capítulo 20, verso 16. E o décimo mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, capítulo 17. Meus amigos, eu parei um pouco mais no sábado e no do imagem de escultura, porque são dois mandamentos que são aniquilados pelo inimigo do Criador. Eu quero te mostrar isso daqui, quero que você preste atenção. Do lado esquerdo da tela, onde está o meu cursor aqui, tem os mandamentos resumidos, ok? Que eu acabei de falar para vocês, que estão em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8. Está aqui o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia do sábado para santificar. O quinto, honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirá falso testemunho. E o décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esses mandamentos aqui, do lado esquerdo, são os mandamentos que estão na Bíblia Sagrada, qualquer Bíblia Sagrada, ok? Esse outro mandamento do lado direito são os mandamentos que a maioria dos evangélicos guardam, e os mandamentos ensinados pela grande igreja católica. Lembra da profecia de Daniel 7,25, que iria surgir um poder muito grande na terra, um poder religioso,
queria falar contra o Altíssimo e destruir os santos do Altíssimo, mudar o tempo e a lei. Olha o mandamento que eles ensinam dentro da Igreja Católica. Você pode pegar qualquer catecismo e conferir, tá bom? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele parcialmente está mudado. Sabe por que ele está mudado? Porque o primeiro mandamento de Deus é não terás outros deuses diante de mim. Não existe outro Deus a não ser o Pai do Messias. Quando ele colocou amar a Deus sobre todas as coisas, você precisa prestar atenção nisso. Presta atenção. Deus tem dois atributos que Jesus não tem. Ele é imortal e é invisível. Quando você, meu irmãozinho católico, reza a oração da Ave Maria, presta atenção no que a oração da Ave Maria fala. Ela começa assim: Ave Maria, cheia de graça. Tá certo. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Tá certo. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Tá certo. Aí vem um versículo que fala assim, ó, na oração: Santa Maria, Mãe de Deus. Meu querido irmão católico, o primeiro mandamento do Criador é não terás outros deuses diante de mim. Não existe. Jesus não é Deus. Não é Deus. Toda a autoridade foi dada para ele pelo Pai, mas ele não é Deus. Jesus é filho de Deus. E quando você reza essa oração da Ave Maria, você está contra os mandamentos de Deus. Lembra de Daniel 7,25. Vai surgir alguém que vai falar contra Deus e destruir os santos do Altíssimo. A Igreja Católica, me desculpa, querido, ela é contra Deus. E aquele que é contra Deus é anticristo. Esse é o primeiro mandamento da Igreja Católica, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, de imagem de escultura, eles tiraram. Não existe. Você pode pegar o Google e conferir. Confere aí, os 10 mandamentos da Igreja Católica pelo Google, tá bom? Eles tiraram. Porque o que tem mais dentro da igreja é idolatria, são imagens. Ah, mas está lá, mas a gente não adora. Não, não é que está lá, a gente não adora. Não pode ter a imagem lá. Não pode ter a imagem lá. Não farás. Eu não vou prosseguir esse mandamento e não vou aceitar desculpa quando a pessoa, mas está lá, mas eu não adoro. Não, não farás, não pode fazer. Quem fez já está errado. E você que comprou e colocou dentro da sua casa e está ensinando para o teu filho, cuidado com a ira do Eterno. A semana passada eu falei sobre isso. Deus vai se vingar. Ele vai se vingar. Ele vai se vingar. Ok? O segundo, eles se retiraram. O terceiro, não tomaram o seu santo nome em vão. Tá certo. O quarto mandamento, eles colocaram aqui, guardar domingos e festas. Lembra de Daniel 7,25? Ah, Eduardo, você já repetiu isso 1000 vezes, mas tem que estar gravado na sua mente. Daniel 7,25. Surgirá alguém que vai falar contra o Altíssimo, um poder muito grande. Aquele sonho que Daniel teve dos 4 animais, mas o quarto animal era terrível e espantoso. Tinha 10 chifres, derrubou 3 chifres, nasceu outro chifre. Depois a gente vai estudar sobre isso. Mas ele era terrível e espantoso. E ele falava contra Deus e destruía os santos de Deus, que guardam mandamentos. E ele iria mudar o tempo e a lei. A Igreja Católica mudou os mandamentos de Deus. Pode pegar o catecismo e conferir pelo Google. Eu era católico. Era. Não sou mais. Graças ao Eterno. Nada contra você que é. Se você quiser ouvir a mensagem, você ouve. Se você não quiser ouvir, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que o mestre mandou. Eu vou bater a poeira da sola do meu pé e vou prosseguir com essa mensagem em frente. Se você quiser seguir em frente, eu estou com você. Se você não quiser, eu estou do lado de Deus. A igreja mudou 4 mandamentos. Aí ela continuou aqui, ó. O quinto, honrar pai e mãe. Ok? Ela, presta atenção no que ela fez. Ela eliminou o segundo. Tá? Ela eliminou o segundo. No lugar do segundo, da Igreja Católica, como ela eliminou, ficou não tomar o nome de Deus em vão. Tá? Aí entrou guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, tá certo, não matar, tá certo, não pecar contra a castidade, tá certo, que não adulterar, não furtar, tá certo,
não levantar falso testemunho, tá certo. Mas olha o que ela fez no último mandamento aqui, ó. Como ela eliminou de imagem de escultura, ela eliminou, jogou no lixo, jogou na lata do lixo, eliminou. Ela duplicou o mandamento da cobiça. Ela colocou que não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Ela teve que duplicar para dar 10 mandamentos. Aí você vai falar com o padre fala assim, irmão, mas o mandamento foi resumido em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Resumir não é excluir. Quando eu ia para a escola, o professor mandava eu resumir o texto, eu não podia modificar o cerne e a história. Se eu modificasse a história, eu estava errado. Resumir não é excluir. E se o padre falar isso para você, você pergunta para ele assim, então por que no catecismo da Igreja Católica vocês dão os 10 mandamentos no catecismo de uma forma errada? Meu irmão, meu amigo, meu companheiro, eu vou finalizar a apresentação de agora. Eu espero que você tenha entendido sobre os 10 mandamentos. Se você tiver dúvida, pode falar comigo, que eu vou poder esclarecer para você. Eu já falei que a lei de Deus, ela não me salva, ela me condena. Que no dia do juízo, ela vai ser usada como base. No dia do juízo, vai ter o ancião de dias, o grande juiz, que é o Deus Todo-Poderoso. Vai ter o nosso advogado, o Messias, aquele que morreu na cruz. E vai ter você no banco de réu. Você vai estar no banco de réu. O Messias é seu advogado. O juiz é o Todo-Poderoso. Você vai ser julgado pela lei da liberdade. Não vai ter desculpa, porque o nosso advogado, ele não advoga por causas injustas. Aí vai entrar aquele texto fatídico que tem na Bíblia. Senhor, nós não profetizamos o nome. Senhor, expulsamos demônios em nome. O Messias vai falar. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. O Criador não aceita um culto e uma oração de um guardador do domingo e de um idólatra. A Bíblia fala assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando veio a luz, aí você deve viver essa luz. O Eterno abençoe a todos vocês e a graça do nosso Salvador, o Messias, esteja com todos nós. Obrigado por todo mundo e uma boa noite a todos.